Então, o professor Fábio, ele tem graduação, mestrado e doutorado pela USP, né, em botânica. Hoje ele é professor do Departamento de Biologia Vegetal lá da Unicamp e trabalha desde 98 com evolução das plantas neotropicais, utilizando dados moleculares e experimentos ecológicos para entender o mecanismo responsáveis pela manutenção dos elevados níveis de diversidade observados na região aqui neotropical. Né? Então, hoje ele vai falar um pouco sobre o que as ilhas têm, que o continente não tem. Eu acho que é tudo a ver com o nosso tema aqui de Alcatrazes. Eu acho que vai ser super rico a gente ter essa informação aqui, principalmente para os condutores, para levar para os visitantes e afins. Então, professor, vou deixar a palavra com o senhor. As perguntas a gente deixa para o final, tá? Eu vou estar vendo aqui o chat, depois a gente abre a palavra para as pessoas que quiserem perguntar, tá bom? Peço para vocês só fecharem o microfone, só para não atrapalhar a palestra. Tá ótimo, obrigado pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá todo mundo vendo minha tela? Eu tô. Perfeito. Sim? Ah, tá ótimo. Sim. Tá ótimo. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre as ilhas oceânicas, né, ilhas de modo geral, a importância dela para os estudos de evolução, né, de ecologia e evolução. E como título da palestra, eu coloquei, né, o que é que as ilhas têm que os continentes não têm, né? A importância das ilhas para o estudo da evolução. E eu quero tentar, com esta apresentação, deixar clara a importância que as ilhas têm para o estudo da evolução, né? Porque que em biologia as ilhas elas são tratadas de uma forma tão especial, assim, elas atraem tanto a atenção dos biólogos hoje em dia, mas ao longo da história de vários naturalistas, né? E por que elas foram ao longo do tempo utilizadas mesmo como verdadeiros laboratórios, né? Para se estudar diferentes aspectos da biologia dos organismos, evolução, ecologia, né? E entender como novas espécies se formam, tá bom? Espero que eu consiga passar um pouco desse meu entusiasmo para vocês. Bom, eu dividi a apresentação de hoje em 3 partes, basicamente. Primeiro, por que, então, estudar ilhas, né? Por que ilhas atraem tanto a atenção das pessoas, dos pesquisadores, né? Por que são lugares tão importantes, assim, para a biologia, né? Depois eu vou falar um pouquinho da teoria da biogeografia de ilhas, né? Que é uma ideia que ajuda a gente a entender a importância das ilhas para a ecologia e evolução, né? Porque e alguns aspectos das ilhas que ajudam a gente a entender os níveis de diversidade, né? A riqueza de espécies que a gente encontra nas ilhas oceânicas. E depois eu vou falar um pouco sobre ambientes terrestres, né? Então, ambientes que a gente encontra no continente, mas que, por serem naturalmente fragmentados, eles acabam sendo tratados como ilhas também, né? E são intensamente estudados, né? Então, quando uma pessoa quer trabalhar com organismos que ocorrem em ilhas, nem sempre ela precisa ir trabalhar nas ilhas oceânicas, por exemplo. Existem outros ambientes que são fragmentados, são altamente isolados, e que ela também pode utilizar esses ambientes como modelo também, né, para estudar os plantas e animais desses locais, né? Eu vou mostrar alguns trabalhos que a gente fez no nosso laboratório, e até hoje, né, ou pelo menos até esse ano, eu nunca tinha trabalhado com organismos de ilhas oceânicas mesmo, né? Eu sempre trabalhei
com plantas que ocorrem em montanhas, em afloramentos rochosos no continente. Mas o grau de isolamento desses lugares é tão alto que os mesmos padrões que a gente observa nas ilhas oceânicas, a gente observa nas populações desses afloramentos de pedra, né, em topos de montanha, campos de altitude, e eu vou mostrar que o estudo desses locais também é bastante interessante. Bom, gente, primeiro, né, por que estudar ilhas? Né? Aqui na foto, eu estou mostrando um mapa lá do arquipélago de Galápagos. Né? O arquipélago de Galápagos fica a cerca de 1.000 quilômetros, mais ou menos, ali da costa do Equador. Né? É um arquipélago de ilhas bastante isolado, né? E muito importante para a história do desenvolvimento da teoria da evolução, né? Porque o Darwin visitou esse arquipélago de ilhas, né? Ficou lá durante um mês. Então, para todo biólogo, o Galápagos representa um local assim que é o sonho de todo biólogo conhecer, né? Mas então, por que ilhas atraem tanta atenção assim das pessoas, né, para os estudos realizados em ilhas? Primeiro, é porque ilhas são espaços geográficos que têm um limite muito bem definido, né? Então, se a gente vê aqui, em dois exemplos aqui do arquipélago de Galápagos, a gente tem essa ilha maior aqui, que é a Ilha Isabela, né? Ela tem cerca de 4.500 quilômetros quadrados e tem cerca de 347 espécies. É uma ilha grande, né? Mas reparem que como eu consigo medir exatamente a área da ilha, né? E eu dei como outro exemplo aqui uma ilha pequenininha, que é a Ilha Espanhola, que tem 58 quilômetros quadrados e tem cerca de 97 espécies. Então, quando a gente estuda ilhas, a gente consegue saber exatamente qual é a área da ilha e qual é a área, qual é o espaço disponível para as espécies ocuparem. Qual é o espaço que as espécies têm disponível ali para se distribuir, para crescer, para se reproduzir. E isso é excelente, porque eu consigo, a partir desse ponto, eu consigo começar a estabelecer relações, né? E pensar, será então que ilhas maiores vão ter uma diversidade maior, né? De repente elas têm mais espaço disponível e cabe mais espécies ali nessas ilhas maiores. Enquanto ilhas menores possuem um espaço mais restrito, né? Menos espaço disponível, vão ter uma diversidade menor, né? Uma riqueza de espécies menor. Essas perguntas parecem triviais, né? Parecem óbvias, né? Mas é claro que uma ilha menor vai ter um número menor de espécies. Mas veja que essa questão a gente só consegue acessar, né, se a área geográfica é proporcional à riqueza de espécies daquele local. A gente só consegue estudar isso em ilhas. Por quê? Porque no continente seria muito difícil, né? Quando a gente pega uma espécie que está distribuída no continente, qual é a área que ela tem disponível? Será que é tão fácil assim calcular a área disponível para uma espécie no continente? É muito difícil. Ou para uma comunidade, né? Ou para a comunidade de Restinga do estado de São Paulo, né? Qual é a área que a Restinga ocupa, né? Ou uma determinada espécie que cresce na Restinga, qual é a área que ela tem disponível? A gente sabe que algumas espécies não ficam restritas ali na Restinga, elas acabam entrando um pouco na floresta, né? Então, como estimar essa área? Então, no continente é muito difícil. Mas nas ilhas, é isso que a gente está olhando aqui no mapa, é esse espaço que a espécie tem disponível. Então, fica muito clara e fica muito fácil de fazer essas relações entre riqueza de espécies e área geográfica disponível, né? Entre a riqueza de espécies e, por exemplo, a distância da ilha em relação ao continente, porque isso é uma coisa também que a gente consegue medir. Qual é a distância entre as ilhas que eu tenho aqui, né? E será que isso influencia
no compartilhamento de espécies entre elas, né? Será que ilhas mais próximas compartilham mais espécies do que ilhas mais distantes? Então, todas essas questões só são possíveis de serem estudadas quando eu consigo saber exatamente a área geográfica que as espécies têm disponível. E isso eu consigo saber quando eu estudo ilhas, né? Então, isso é muito legal. E segundo, eu entro lá, jogo logo aqui para falar do Darwin, né? O Darwin, ele foi um cientista e um naturalista muito importante para os biólogos, né? Mas não só para os biólogos, mas talvez para toda a humanidade, porque ele foi a pessoa que propôs a teoria da evolução através da seleção natural, né? E é uma teoria muito importante que guia praticamente todos os estudos que são feitos na biologia. Tudo que a gente faz na biologia e a maneira como a gente encara o mundo natural sempre é pelas lentes do trabalho do Darwin, né? Sempre considerando ele como a nossa base, né, teórica, né? As ideias que o Darwin propôs nos livros dele, né, são incríveis, são muito atuais e são utilizadas até hoje pelos biólogos, né? E o Darwin, quando ele era mais jovem, ele teve a oportunidade de embarcar numa viagem que deu a volta ao mundo. Era uma viagem exploratória do governo inglês, onde eles visitaram diferentes continentes e diferentes ilhas oceânicas, né? Ele visitou, inclusive, o litoral do Brasil, né? Ele desembarcou em Salvador, depois ele foi para o Rio de Janeiro, né? E daí ele seguiu viagem rumo à Patagônia, né? Depois ele cruzou ali a América do Sul, né? E subiu pelo litoral do Pacífico até encontrar o arquipélago de Galápagos, né? Então, quando Darwin chegou aqui, ele chegou em cerca de 1835, em setembro de 1835, e ele passou um mês aqui no arquipélago, estudando as plantas e animais, coletando muitas amostras, né? Em praticamente todas as ilhas do arquipélago, né? E o produto, né, e os dados dessa viagem, quando ele voltou para a Inglaterra, ele começou a trabalhar, né, e observar, né, e analisar esses organismos que ele coletou na ilha. E aí ele chegou a conclusões fascinantes, né, e os organismos que ele encontrou, né, animais e plantas desse arquipélago de ilhas, serviram como base, né, para a teoria da evolução e para os trabalhos do Darwin. E a primeira coisa que deixou Darwin bastante intrigado foi o fato dele ter observado que cada ilha desse arquipélago tinha um conjunto de espécies diferentes. Eu desenhei aqui umas tartaruguinhas, né, porque essa foi uma espécie que chamou bem a atenção, uma espécie famosa lá do arquipélago de Galápagos, daquelas tartarugas gigantes lá do arquipélago. E em cada uma das ilhas desse arquipélago tem uma espécie de tartaruga diferente. E isso deixou Darwin bastante intrigado. E não eram só as tartarugas, né? As aves também eram diferentes. Aqui eu represento aqui os tentilhões, né? Cada ilha tinha espécies de tentilhões diferentes. E, como eu disse, não só os animais, plantas também, né? Existem várias espécies de plantas, cada uma delas restrita a uma ilha diferente. E isso deixou o Darwin muito intrigado, né? Por que será que, apesar das ilhas estarem relativamente próximas aqui umas das outras, elas têm espécies completamente diferentes umas das outras, né? E aí ele começou a desenvolver ideias para explicar esse padrão que ele observou lá em Galápagos, né? Como eu disse, Galápagos, aqui está o arquipélago de Galápagos, né? Ele está a cerca de 1.100 quilômetros aqui do litoral do Equador, aqui na América do Sul, né? Então, é uma distância bem grande.
Se a gente for comparar com Alcatrazes, né, que está a cerca de 35 quilômetros, né, do litoral, o Galápagos está muito mais distante, né? E uma primeira ideia que o Darwin definiu, então, é que o isolamento das ilhas, né, ele seria, então, uma oportunidade para esses organismos se diferenciarem, né? Porque uma vez que eles estão ali isolados na ilha, eles acumulam diferenças, né? Plantas e animais ali ficam cruzando entre si, e isso faz com que eles comecem a acumular diferenças de uma geração para outra, e comecem a acumular diferenças, a ficar diferentes, né? E isso poderia explicar o alto número de espécies endêmicas que a gente observa em ilhas. Endêmicas pode parecer um palavrão, né? Mas quando a gente fala em espécies endêmicas ou endemismo, essa palavra se refere ao fato de espécies que são únicas de um lugar. Elas só podem ser encontradas num local e em nenhum outro do planeta, né? Quando isso acontece com uma espécie, então a gente fala de espécies endêmicas, por exemplo, no alto de montanhas, onde, em geral, no alto de montanhas a gente costuma encontrar espécies endêmicas, provavelmente devido ao alto isolamento também desses locais, e ilhas. Ilhas têm muitas espécies endêmicas. E aí o Darwin achou que, então, o isolamento geográfico delas é que poderia ser responsável por elas concentrarem um número tão grande de espécies diferentes quando comparadas com o continente, né? E como é que começou essa ocupação de ilhas, né, por organismos? A gente imagina que, em geral, organismos que crescem e que ocorrem em ilhas, eles vieram do continente, ou de ilhas maiores, que estão ali mais próximas, mas, em geral, o continente, ou uma área continental, ele sempre atua como uma fonte de espécies, tá? De onde as espécies se dispersam, né? De onde as espécies são originadas e empreendem essas viagens, muitas vezes viagens aleatórias, né? E acabam chegando em ilhas. Então, as áreas continentais acabam atuando como fontes de espécies. E se acredita, então, que as espécies que a gente observa lá em Galápagos vieram aqui do litoral da América do Sul, aqui da costa do Equador. Então, com esse tentilhão, né, vejam só, alguns indivíduos desse tentilhão chegaram aqui na ilha e povoaram a ilha. E com o passar do tempo, ocorreu um acúmulo de diferenças. Por quê? Porque esses tentilhões que chegaram na ilha, eles ficaram lá isolados, né? Eles não tinham contato mais com os tentilhões do continente, né? E quando isso acontece, com um grupo de animais ou um grupo de plantas, eles acabam acumulando diferenças, então, e se diferenciando, né? Então, vamos ver com mais detalhes essa história aqui dos tentilhões, né? Como o nosso exemplo aqui. Então, vamos supor que esses tentilhões chegaram aqui no arquipélago de Galápagos, chegaram aqui nessa ilha, povoaram a ilha, e acabaram aqui se diferenciando lá dos tentilhões do continente, eles são uma outra espécie, né? Surgiu uma nova espécie. Mas existem ainda aqui as outras ilhas aqui do arquipélago, né? Então, provavelmente, existiram, né, eventos também de dispersão aqui. Mas o mais interessante é que, mesmo entre as ilhas do arquipélago, aconteceu essa diferenciação, ou mesmo com uma distância muito menor, né, do que aquela que a gente tem com o continente, os tentilhões acabaram acumulando diferenças e formando novas espécies, né? Ou seja, espécies endêmicas de cada uma dessas ilhas, né? E a maior explicação para esse fato ter acontecido provavelmente é o isolamento, né? Ilhas têm um alto grau de isolamento, por quê? Porque elas estão cercadas por água, né? E para animais e plantas terrestres, para vários deles, é muito difícil de vencer esse isolamento, né? De ficar fazendo travessias aqui, por exemplo, entre as ilhas. Então, tentilhões que estavam nessa ilha chegaram numa outra ilha, eles tendem a ficar por ali, né?
e procurar recursos, alimentação, e se reproduzir e ficarem na ilha. Eles não vão ficar circulando ali em ilhas diferentes. Isso ia representar um gasto de energia muito grande, né? E aqui, por exemplo, eu estou usando um passarinho como exemplo, que ele consegue voar, né? Mas imaginem esses animais terrestres, tipo animais que não voam, como uma tartaruga, né? Uma iguana, né? Um sapo, né? Esses daí, eles raramente vão se aventurar em mar aberto, né? Então, o nível de isolamento para esses animais é ainda maior, né? Mais um ponto que é muito interessante, que vem com esse grande isolamento e que vem com essa diferenciação dos organismos, é um ponto muito importante que a gente chama de isolamento reprodutivo. O que é o isolamento reprodutivo? Isso acontece quando animais e plantas perdem a capacidade de se reproduzir com indivíduos de um outro local. Então, por exemplo, o que determina, o que, na verdade, acontece com esses animais, né, que a gente encontra em ilhas diferentes, né, animais e plantas, é que eles acabam formando espécies diferentes, porque essas espécies são isoladas reprodutivamente. Quando a gente tenta cruzar essas espécies diferentes, o cruzamento não vinga, ele não acontece, né? Ou o filhotinho não cresce, acaba morrendo, né? Ou mesmo os indivíduos adultos não cruzam, né? Eles se evitam. E isso é um aspecto muito importante da formação de novas espécies, né? A gente acredita que novas espécies surgem quando elas adquirem algum tipo de isolamento reprodutivo entre si. Então, no arquipélago aqui de Galápagos, né, entre essas diferentes ilhas, essas espécies que a gente encontra nas ilhas diferentes, além de elas estarem isoladas e de terem se diferenciado, elas também possuem isolamento reprodutivo. Elas perderam a capacidade de se reproduzir. E por que elas perderam a capacidade de se reproduzir? Porque elas ficaram muito diferentes umas das outras. Em aves, por exemplo, é muito comum que aves mudem a forma de cantar. E aí a fêmea da outra espécie não reconhece o macho que está cantando, né? E não consegue reconhecer o parceiro sexual. Ou em plantas, por exemplo, plantas acabam tendo épocas de floração diferentes. E aí elas também nunca conseguem se cruzar, né? E se reproduzir, porque uma floresce num período, a outra floresce num outro período. Ou elas têm a forma das flores diferentes, né? E aí elas têm polinizadores diferentes, enfim. Esse auto-isolamento que as ilhas possuem acabam fazendo que os organismos se diferenciem tanto que eles já não se reconhecem como sendo membros de uma mesma espécie. E daí surge o isolamento reprodutivo. E daí sim a gente tem espécies diferentes, então. E aí, existem, com o isolamento, uma restrição, então, dos cruzamentos entre as aves de ilhas diferentes. E aí, com essa restrição dos cruzamentos, com essa restrição da circulação das aves, né, porque as ilhas são ambientes isolados, elas acabam acumulando diferenças e se diferenciando, né? O isolamento, por si só, já é um elemento importante para que esses organismos se diferenciem, para que eles fiquem diferentes, né? Mas, às vezes, a gente vê aspectos mais interessantes, onde o isolamento não é o único elemento responsável pela diferenciação desses organismos em ilhas. Muitas vezes, as ilhas possuem, por exemplo, diferenças no seu clima. Existem ilhas onde chove mais, ilhas onde chove menos, ilhas que têm um determinado tipo de solo, têm solos diferentes, ilhas que têm histórias recentes, outras ilhas que são mais antigas, ilhas que são mais planas, ilhas que têm uma declividade maior, têm um terreno mais acidentado. Tudo isso são características ambientais diferentes que vão reforçar ainda mais
a diferenciação das espécies. Então, vejam, além do isolamento, porque ilhas são espaços cercados por água, né, elas estão isoladas, esses locais também podem ter um clima diferente. E aí a diferenciação dos organismos vai ser ainda maior, porque os organismos tendem a responder a essas características do clima diferentes, né? Eu posso ter interações entre os organismos diferentes, né? Eu posso ter conjuntos de espécies diferentes. E aí, por exemplo, essas aves dessa ilha, de repente, elas estão adaptadas a se alimentar mais de árvores, de frutas, né? De frutinhos, porque na ilha A, você tem mais árvores frutíferas, e aí elas acabaram se adaptando, explorando mais intensamente esse recurso. Enquanto na ilha B, de repente, eu tenho uma frequência muito maior de insetos, e aí as aves da ilha B acabaram se adaptando e se especializando para explorar esse recurso, né, esse tipo de alimento, né? Isso também pode ser uma outra fonte que vai reforçar ainda mais a diferenciação entre os organismos. Então, muitas vezes, não é só o isolamento. Podem ser aspectos do clima diferente, podem ser diferenças no recurso que as espécies têm disponível em cada uma das ilhas. Tá? E isso aconteceu lá em Galápagos. Vejam que aqui, nessa ilustração, cada passarinho desse daqui, cada tentilhão, é encontrado numa ilha diferente do arquipélago. E o Darwin foi o primeiro a perceber que esses tentilhões, eles tinham uma diferença muito importante na forma do bico deles. Vejam que cada tentilhão aqui tem um bico com características diferentes. E aí, fazendo as observações dele nas ilhas, ele percebeu que os diferentes bicos eram adaptações a diferentes recursos alimentares. Ele viu que, por exemplo, os tentilhões com um bico mais grosso, assim, mais reforçado, eram aqueles que se alimentavam de sementes. Os tentilhões que tinham um bico mais fino e mais delicado eram aqueles que se alimentavam de insetos. Outros tentilhões se alimentavam de frutos, né? Tinham um bico diferente. E tinha alguns bastante especializados, né? Uns que apenas se alimentavam de sementes de cactos, que eram encontrados nas ilhas. Então, Darwin percebeu que não era só o isolamento das ilhas que tinha sido responsável pela diferenciação dessas aves, pelo fato da gente ter tantas espécies assim nas ilhas. Existia também uma diferenciação dessas aves ligada ao tipo de alimento que elas consumiam. Por quê? Porque numa ilha tinha mais insetos, na outra ilha tinha mais cacto, numa outra ilha tinha mais plantas que produziam sementes mais duras. E por aí, as aves que se encontraram isoladas nessa ilha começaram a explorar o recurso que elas tinham disponível ali. E ao longo do tempo, foi acontecendo um ajuste entre as aves que estavam nessa ilha com o tipo de recurso que elas tinham disponível. A esse ajuste, ao longo das gerações, a gente dá o nome de evolução, né? A evolução a gente poderia entender só por transformação dos organismos, né, ao longo do tempo. E aí eles se transformam, ao longo do tempo, como uma forma, muitas vezes, de se ajustar, de se adaptar às condições disponíveis ali no ambiente. E quem são essas condições? Podem ser condições do clima, então mais chuva, mais vento, menos vento, né? Ou a um recurso alimentar, por exemplo, que elas têm disponível, né? Ou a ocorrência com uma outra espécie, né? Ou porque pode ser um predador, que pode ser uma presa, ou seja, tudo isso, todas essas relações que as espécies estabelecem entre si e com o ambiente, pode ser responsável pela
diferenciação, né, pela diversificação dos organismos que a gente vê nas comunidades, né? Em ilhas, isso é especialmente interessante porque esses processos de diferenciação acontecem muito rápido. E por que acontecem rápido em ilhas? Porque elas estão isoladas. O isolamento ajuda, o isolamento acelera essa diferenciação, né, que a gente observa nas ilhas. E tem um ponto muito importante sobre as espécies de ilhas, né? Esse é um exemplo lá de uma tartaruga gigante lá de Galápagos, né? Que, como a gente observa em ilhas, uma grande quantidade de espécies endêmicas, ou seja, espécies únicas em ilhas, isso aumenta muito a prioridade das ilhas para a conservação, né? É muito importante a gente conservar, na verdade, tudo aquilo que a gente puder. Todos os espaços do planeta que ainda forem possíveis ser preservados, pelo menos os biólogos concordam que eles devem ser preservados, né? Mas ilhas ocupam uma posição de destaque aí, porque elas concentram muitas espécies únicas, que são encontradas apenas naquele local. Ou seja, se as espécies desaparecerem, elas não voltam mais. Não tem como você ir buscar num outro lugar e reintroduzir a espécie ali, porque ela era única, ela só era encontrada ali na ilha, né? Vejam que eu trabalho com uma planta, né, com uma orquídea que cresce ao longo das restingas do sul e sudeste, né? Então, essa planta, ela se distribui desde o litoral sul do Rio de Janeiro até o sul do Rio Grande do Sul. E ela cresce nas restingas, né? Então, essa planta já desapareceu de muitos locais do litoral, né? Porque esse trecho do litoral é muito urbanizado, né? Você tem trechos imensos, contínuos, urbanizados, né? Mas veja só, mesmo assim não foi uma tragédia, né? Porque ela desapareceu de um lugar, mas eu continuo encontrando ela em outros pontos do litoral. Porque ela não é uma espécie endêmica. Ela é encontrada em vários locais. Porém, essa planta também cresce em alcatrazes. E aí eu vou mostrar um pouco dos resultados que a gente obteve analisando essa planta. E a gente viu que ela pode ser uma espécie diferente. Se ela desaparecer de alcatrazes, acabou. A gente não consegue reintroduzir essa espécie, pegar ela de um outro lugar, porque ela só era encontrada na ilha, né? E isso acontece com outras espécies de alcatrazes e de outras ilhas, como ali do arquipélago de Galápagos e de outras ilhas do planeta. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns dados, né, sobre ilhas, né, e sobre as ameaças, né, que pairam sobre as espécies de ilhas. E existe, né, um dado que grande parte das espécies insulares, né, espécies de ilhas, corre risco real de extinção, né? Vejam que ao longo da história, os pesquisadores viram que 75% das extinções de aves, anfíbios, mamíferos e répteis aconteceram em ilhas, mostrando que ilhas realmente são ambientes muito frágeis, onde as espécies desaparecem de uma forma muito rápida. Vejam que eu falei para vocês, né? Isso é bem interessante, né? Porque eu falei para vocês em alguns slides anteriores que ilhas eram locais onde a diversificação, né, o surgimento de novas espécies acontecia muito rapidamente, né? Porque como elas são ambientes isolados, plantas e animais acumulam muitas diferenças rapidamente. Pois é, assim como eles conseguem se diferenciar rapidamente, eles podem desaparecer rapidamente, né? Ilhas são ambientes muito vulneráveis à extinção. 41% dos vertebrados terrestres ameaçados de extinção ocorrem em ilhas, né? Então, quase metade, né,
dos vertebrados terrestres do mundo ameaçados de extinção estão nas ilhas. 19% das espécies de aves são encontradas em ilhas, né? Muitas delas são aves migratórias, né, que utilizam as ilhas como base, né, para alimentação e nidificação. Então, imaginem que tragédia se as ilhas não forem preservadas, né? Isso poderia afetar 20% das espécies de aves do planeta. E um dado ainda mais preocupante, onde 86% das extinções ligadas a espécies invasoras aconteceram em ilhas. Por que isso acontece, né? São extinções que foram provocadas pela introdução de uma espécie invasora. Então, o que aconteceu ao longo da história? Quando as pessoas chegaram em ilhas e povoaram ilhas ao redor do mundo, elas levaram com elas muitas espécies invasoras, né? Ratos são um exemplo, né? Mas levaram também animais de estimação, como gatos, cachorros, cabras, né? Levaram plantas também ali para plantar, tudo mais. E em muitos casos, essas espécies viraram espécies invasoras e começaram a atacar, a tirar o espaço das espécies que viviam ali nas ilhas, das espécies nativas ali das ilhas, né? E os pesquisadores viram que 86% das extinções estavam ligadas a espécies invasoras que invadiram essas ilhas. Então, isso torna o problema ainda mais preocupante, né? Porque, em geral, quando as pessoas povoam ilhas ou visitam ilhas, tudo mais, elas fatalmente acabam levando com elas alguma espécie invasora. Nem que seja sementes de uma graminha ali na sua bota, entendeu? Você pisa ali na ilha, essa semente cai ali na ilha e essa espécie começa a competir por espaço com as espécies da própria ilha, né? Tirar o espaço das espécies da ilha. É um problema bem importante. E a espécie símbolo das ilhas, né? Uma espécie extinta símbolo, né? Que atrai muita atenção, né? Porque tem uma história trágica, né? É o dodô. O dodô era essa ave, né? Que não voava, né? Que era encontrada numa única ilha no Oceano Atlântico. E quando as pessoas chegaram nessa ilha, ele foi caçado tão intensamente, né? Porque ele tem mais ou menos o tamanho ali de um peru, e as pessoas chegavam ali, principalmente navegadores que usavam a ilha ali como ponto de descanso, tudo mais. E ele foi tão caçado que ele desapareceu assim em menos de 50 anos, né? E foi uma tragédia, né? Porque ele desapareceu e não tem o que fazer, né? Não tem outros dodôs habitando outros locais do planeta, né? Eles só existiam naquela ilha específica, né? Então ele virou um símbolo para a importância da preservação de ilhas, né? E para como espécies de ilhas são frágeis e vulneráveis, né? A qualquer tipo de interferência. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a biogeografia de ilhas e a teoria do equilíbrio insular. Isso é bem rapidinho, eu vou falar por cima. É uma ideia muito importante que foi proposta por esses dois pesquisadores na década de 70, né? E eles concluíram uma coisa muito interessante. Eles viram que a riqueza de espécies de uma ilha, ela é determinada por um balanço entre as espécies que chegam na ilha e as espécies que desaparecem da ilha, ou seja, pelas taxas de imigração e pelas taxas de extinção, né? Então, o que acontece? Existe o que eles chamam de um equilíbrio insular, né? Então, considerando esse espaço aqui como uma ilha,
cada ilha ela tem uma capacidade de abrigar espécies. E essa capacidade está associada a esse equilíbrio. Ou seja, para que uma nova espécie consiga entrar ali naquela ilha, alguma outra precisa desaparecer. E as ilhas, então, a riqueza das ilhas se mantém por esse equilíbrio, então, de imigração e extinção. Quando algumas espécies desaparecem, outras chegam e povoam ali a ilha, e a riqueza de espécies é mantida ao longo do tempo, né? E ela é mantida, então, por essas taxas de extinção e imigração que acontecem na ilha, né? A imigração que acontece para uma ilha, ela depende da distância da ilha em relação ao continente. Então, aqui eu coloquei essa foto do nosso litoral, que eu acho que todos estão bem familiarizados com ela, né? Aqui a gente tem a ilha de Alcatrazes, aqui a gente tem a Ilha Bela e outras ilhas aqui que compõem o litoral. Vejam que as ilhas são diferentes, né? E elas estão com distâncias diferentes em relação ao continente. E o que os dois autores lá da Biogeografia de Ilhas falaram? Eles falaram que ilhas mais próximas do litoral têm maiores taxas de migração. Sim, porque elas estão mais próximas do continente, é mais fácil das espécies chegarem na ilha, né? Então, a gente imagina, considerando essa ideia, que na Ilha Bela, as espécies chegam mais fácil, ou seja, tem mais taxas de imigração aqui na Ilha Bela, do que na Ilha de Alcatrazes. A Ilha de Alcatrazes está a uma distância maior aqui do litoral, né? Enquanto a Ilha Bela está bem pertinho aqui do continente, né? Isso tem uma implicação importante, né? Porque se a todo momento chegam espécies do continente numa ilha, você vai ver menos diferenciação nessa ilha. Por quê? Porque a todo momento chegam organismos ali do continente, né? Existe uma troca muito grande entre as espécies da ilha e do continente. A imigração entre elas é muito grande. Então, quando isso acontece, por exemplo, você não tem espécies endêmicas lá na Ilha Bela. Ou se tiver, eu não me lembro assim de cabeça, mas se tiver, tem muito poucas, né? Porque a Ilha Bela está pertinho aqui do continente. Então, até mamíferos de grande porte, de repente, cruzam aqui o canal, né? E então não é um isolamento. Ela não está assim, não tem um alto isolamento que faça com que as espécies ali comecem a se diferenciar, sabe, acumular diferenças, né? Porque a imigração é muito alta. Agora, em ilhas mais distantes, mais isoladas, aí a diferenciação, a gente espera que exista uma diferenciação maior, né? Bom, gente, e aí então eu estava falando da extinção e imigração, né? Falei da imigração, a imigração é influenciada por quanto a ilha está próxima do continente ou não. O continente, a gente sempre vê ele como a fonte de espécies, né? Que foi a primeira fonte que povoou as ilhas, né? E depois aconteceu ali a diferenciação. Mas a outra força importante que atua nas ilhas, e que é uma força bem perigosa, é a extinção, né? E esses autores viram que a extinção, ela depende do tamanho da ilha. Então, de novo, usando o nosso exemplo bem didático aqui do nosso litoral paulista, a gente vê que tem ilhas de diferentes tamanhos, né? Tem ilhas muito grandes, de novo, como a Ilha Bela, e tem ilhas muito pequenas, né? Onde que a extinção vai ser mais intensa ou mais presente? Ela vai ser maior nas ilhas pequenas. Porque as ilhas pequenas, elas têm um espaço muito restrito. E qualquer eventualidade que aconteça numa ilha, por exemplo, um incêndio, ou períodos de seca mais prolongados, ou períodos de chuva mais prolongados, qualquer acidente que aconteça numa ilha
pode provocar uma extinção numa ilha pequena, né? Enquanto numa ilha grande, você tem um espaço maior, né? Você tem uma área maior, né? Então, uma espécie pode desaparecer de uma ponta ali da ilha, mas no outro local da ilha ela ainda está lá, né? Ela tem lugares para se esconder, para se refugiar, né? Para se abrigar de algum acidente, de alguma catástrofe. Mas nas ilhas pequenas não tem jeito, né? As populações são muito pequenas e quando alguma coisa desse tipo acontece, a espécie desaparece. Então, a extinção é muito fácil de acontecer em ilhas menores, né? Em ilhas muito pequenas. Tá? Ou seja, a gente tem essas relações e é bem importante a gente lembrar delas, né? Que onde a gente vai ver, então, maior riqueza de espécies, né? O maior número de espécies? A gente vai ver isso nas ilhas grandes e que estão próximas do continente. Como, por exemplo, a Ilha Bela. A Ilha Bela está muito próxima do continente e ela é muito grande, né? Então, ela vai ter um número maior de espécies. Mas essas espécies também, praticamente todas elas vão ser as mesmas que a gente encontra no continente. A gente não vai encontrar nessas ilhas que estão pertinho do continente espécies endêmicas, espécies únicas, né? Elas vão ser praticamente um subconjunto ali das espécies que a gente encontra no continente. Já as ilhas pequenas e distantes, essas são locais muito frágeis e muito vulneráveis. Por quê? Porque a extinção ela ocorre de uma maneira muito fácil nesses locais e porque elas têm praticamente várias espécies únicas, muitas espécies endêmicas ali, né? Então, vejam só que combinação perversa, né? Ilhas que acabam tendo muitas espécies endêmicas e espécies únicas acabam sendo aquelas também com maior risco de extinção, com maior risco destas espécies serem perdidas, né? E é com esse problema e com essa questão que a gente tem que lutar contra isso. É praticamente uma luta contra o tempo, né? Para tentar preservar esses ambientes. E eu falei para vocês que no final da minha apresentação eu ia dar alguns exemplos de ambientes terrestres também, né? Ambientes continentais que se comportam como ilhas, né? Que são ambientes naturalmente fragmentados, como os afloramentos rochosos, por exemplo, né? Esses locais, eles também têm um alto grau de isolamento e também possuem espécies únicas. Por quê? Porque muitas vezes esse afloramento rochoso ele está cercado por floresta, né? E tem espécies completamente diferentes, né? Vivendo na rocha e vivendo na floresta. Então, no caso dessas montanhas, a floresta ao redor é que é um ambiente ali intransponível, né? Que é um ambiente ali que isola, né, o afloramento rochoso, fazendo com que as plantas e animais desses afloramentos também se diferenciem, e é onde a gente encontra também muitas espécies endêmicas, né? E esses ambientes, assim como as ilhas oceânicas, são muito vulneráveis. Vejam aqui nessa montanha, lá no Espírito Santo que eu visitei, ela tinha acabado de ter um incêndio ali que queimou praticamente metade da população da espécie que eu trabalho, que é encontrada só ali no alto dessa montanha. Então, tá vendo, ó, essa metade aqui sobreviveu, a metade da direita, mas a metade da esquerda aqui desapareceu, né? E esses locais, então, sofrem uma perda de espécies muito frequente e uma perda irreversível, né? Porque você perde espécies endêmicas, né? Espécies únicas desses locais, né? Essa é uma foto que eu tirei aqui na Pedra Grande, em Atibaia, que fica aqui bem próximo de Campinas. Essa foto eu tirei ali no ano de 2015, 2016, quando a gente teve aquele período prolongado de seca. Então, vejam só a vegetação aqui sobre as rochas, ó, toda morta aqui. A maior parte das espécies morta porque secou, né? Porque estava seca, por falta de água, né?
Então, eu posso ter também um evento de extinção muito frequente nesses locais que são isolados e que possuem populações pequenas, né? E muitas vezes você tem ilhazinhas, olha só, ilhazinhas de vegetação em cima da rocha, né? Em cima dessas lajes de rocha desses locais. E olha só que legal, muitas vezes, mesmo nessas pequenas ilhas aqui de vegetação, vejam só, a composição de espécies é completamente diferente, né? Mostrando que ilhas realmente, seja no mar, seja no continente, são ambientes fascinantes, né? Porque eles, até hoje, a gente estuda as razões, né, dessa alta diferenciação, né? E dessa diferenciação de espécies nesses locais que têm em ambientes que ocorrem em ambientes tão restritos, né? E aí, até hoje, como eu falei, né, eu estudei plantas que cresciam nesses ambientes fragmentados do continente, né? Eu estudei muitas orquídeas, né, desse gênero que é chamado gênero Epidendrum, né? E estudei algumas bromélias também. A minha esposa, na verdade, trabalha com bromélias e eu trabalho com orquídeas, né? E o que a gente viu nesses trabalhos em montanhas do continente sempre foi uma alta diferenciação dessas populações. Então, a gente analisou elas geneticamente. Vejam aqui, cada bolinha desse mapa aqui, isso foram plantas que a gente analisou lá na Baía de Guanabara. Então, plantas que foram coletadas ali próximas do Cristo Redentor, Pão de Açúcar, todas essas montanhas ali da cidade do Rio de Janeiro. E as bolinhas aqui no mapa indicam o tipo genético que a gente encontrou ali nessas populações. E vejam que as cores são diferentes, né, entre os locais, né? Por quê? Porque as cores representam tipos genéticos diferentes. Então, vejam que os locais possuem tipos genéticos completamente diferentes. E vejam que a gente está aqui, ó, no município do Rio de Janeiro, em montanhas que estão muito próximas umas das outras. Então, esse foi um grau de isolamento bem grande. Esse foi um outro trabalho que a gente fez com uma planta que cresce lá no Nordeste, né? Também em áreas de afloramento rochoso. E aqui a mesma coisa. Essas bolinhas coloridas indicam tipos genéticos diferentes que a gente encontrou em cada população. E vejam que cada população possui uma corzinha diferente aqui também, mostrando que elas são muito diferentes umas das outras, né? Por que elas são diferentes? Porque elas ocorrem em ambientes muito isolados, né? E aí, recentemente, a gente começou nossos estudos lá numa ilha verdadeira, vamos dizer assim, né? Lá na ilha de Alcatrazes. Como eu disse lá no início da apresentação, eu comecei a estudar essas plantas estavam sendo mantidas em cultivo lá no Jardim Botânico de São Paulo, porque elas foram coletadas na ilha de Alcatrazes no momento em que estavam fazendo, eu acho, o plano de manejo ali do parque, e fazendo um levantamento da flora e da fauna da ilha. E aí eu vi essas plantas em cultivo lá e resolvi fazer algumas análises com elas, né? E essa espécie que eu escolhi é o Epidendrum fulgens, né? É uma planta que é muito comum nas restingas, né? Na restinga, essa planta que ocorre, né, desde o sul do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, né? E tem populações muito numerosas na restinga, é muito fácil de ver ele na restinga. Mas também é encontrado lá na ilha de Alcatrazes, né? Então, o que eu resolvi, o primeiro resultado interessante foi o nosso resultado genético, que mostrou que as plantas lá da ilha de Alcatrazes eram geneticamente diferentes, né? E a bolinha que representa Alcatrazes é essa daqui, é a AZ, que eu apontei aqui com a flechinha vermelha. Então, vejam que ela tem essa coloração aqui azul clara, né? Tem um pouquinho de amarelo, mas tem o azul claro, que é um tipo genético que é encontrado só na ilha, né? E isso já chamou a nossa atenção, né? Porque são plantas que são muito diferenciadas geneticamente. Mas o resultado que a gente mais gostou
foi quando a gente percebeu que as plantas da ilha perderam a capacidade de se reproduzir com as plantas do continente. E como que a gente viu isso? A gente viu isso de uma forma experimental, usando as plantas que a gente mantém em cultivo. Então, essa é a casa de vegetação que eu tenho aqui na Unicamp, onde eu cultivo essas plantas, né? E aí eu faço cruzamentos entre elas, né? Eu vou lá com um alfinetinho, isso é a ponta do alfinete, e aí eu retiro o pólen da flor. Então, essa massinha amarela aqui que está grudada na ponta do alfinete é o pólen de uma flor. E aí eu pego o pólen de uma flor e deposito numa flor de uma planta diferente. E ali eu faço cruzamento, né? E aí o que a gente fez? A gente cruzou as plantas da ilha com a planta do continente. E o que a gente viu? A gente viu que esses cruzamentos geram sementes inviáveis. E o que são essas sementes inviáveis? São sementes que não vão germinar, né? Vejam aqui na esquerda, quando a semente está boa e ela vai germinar, ela tem um embrião que fica com a coloração meio avermelhada, assim, né? A gente coloca ali um corante, e esse corante indica que a semente está boa. E se eu plantar aquela semente, ela vai virar uma plantinha nova, né? E vejam como ficou as sementes dos cruzamentos entre as plantas de alcatrazes com o continente. Ou algumas sementes não tinham embrião, o que é um fato bem curioso, ou o embrião estava morto. Então, essas sementes, elas não vão germinar, elas não vão gerar novas plantas. E isso foi bem curioso, porque daí a gente viu que existe um isolamento reprodutivo entre as plantas da ilha e as plantas do continente. E com isso, eu falei para vocês lá no início da apresentação, se a gente tem isolamento reprodutivo, provavelmente a gente tem uma nova espécie na ilha, né? Ela provavelmente trata-se de uma nova espécie que acumulou tantas diferenças, que se diferenciou, que agora ela não é mais capaz de cruzar com as plantas do continente, né? E esse resultado foi muito legal. A gente publicou esse trabalho e acabou divulgando também nos meios de comunicação como essa forma, né, como um exercício de mostrar para as pessoas o patrimônio que elas têm, né, um patrimônio que está aqui bem pertinho delas e que pouca gente conhece, né? E outras perguntas surgiram, tá? Então, depois desse trabalho, eu pensei em dar continuidade a ele, e aí eu entrei em contato com a gestão do parque, e aí a gente está combinando de dar continuidade, e não só estudar essas plantas, mas outras plantas também que ocorrem lá na ilha, e investigar questões que podem fazer a gente aprender mais sobre as plantas das ilhas, né? Sobre como elas se diferenciam e sobre como elas se transformam em novas espécies, tá bom? E, é claro, eu quero continuar os trabalhos porque eu quero visitar a ilha. Eu não conheço a ilha, é um lugar fantástico e estou louco para ir para lá e para fazer um trabalho bem legal que ajude a gestão do parque e a comunidade ali que próxima da ilha. Então, gente, só para lembrar aqui, né, do título da apresentação, né, o que é que as ilhas têm que os continentes não têm? As ilhas, elas têm um alto grau de isolamento e, por isso, elas têm uma diferenciação acelerada dos organismos. Os organismos acumulam diferenças muito rapidamente e se transformam em novas espécies muito rapidamente, fazendo com que eu tenha nas ilhas, então, um alto endemismo, ou seja, um grande número de espécies únicas, né? E que, apesar de serem fascinantes, possuem uma elevada vulnerabilidade e têm um risco de extinção muito grande. Então, por isso que a gente tem que estudar elas o mais rápido possível para tentar preservar esses ambientes, tá?
E aí eu queria agradecer, então, os membros do Laboratório de Ecologia Evolutiva e Genômica de Plantas, né, que é o laboratório que eu administro junto com a minha esposa. É lógico que todos esses trabalhos, essas questões que eu mostrei, eu não fiz sozinho, né? Eu fiz com os meus alunos, com outras parcerias, né? E financiado pelas agências de fomento à pesquisa, né? Tanto aqui de São Paulo, que é a FAPESP, como do governo federal. Sem o financiamento da pesquisa, não tem pesquisa, né? Então, esse financiamento é muito importante, né? E agradecer também à instituição onde eu trabalho, que me dá a possibilidade de fazer esses trabalhos e de contribuir, de aumentar o conhecimento que a gente tem sobre o nosso patrimônio, né? Eu deixo aqui o meu e-mail para quem quiser me contactar, trocar ideias e conversar mais a respeito, tá certo? Muito obrigado, gente, pela atenção. Muito obrigada, professor. Foi muito enriquecedor, assim, foi bem legal a palestra. Eu, como bióloga, a gente tem isso na faculdade, né? Mas a gente acaba esquecendo de algumas coisas, então foi bem bacana mesmo. A gente tem algumas perguntas, a Vivi ela quer perguntar. Vivi, fica à vontade. Oi, boa noite, Fábio. Você está bem baixinho. Melhorou? Melhorou. Oi, boa noite, Fábio. É o seguinte, no caso da orquídea, da planta, na bolinha ali azul, que representava alcatrazes, tinha um pedaço que estava amarelo também, que era a espécie do continente, né? E aí a minha pergunta é, tem as duas em alcatrazes e a diferenciação aconteceu em uma parte da ilha? E aí em qual parte? E por quê? Isso é uma ótima pergunta, você é bem observadora. E aí, esse resultado deixou a gente bem intrigado, porque mostrou para a gente que em alcatrazes a gente tem os dois tipos genéticos. A gente tem uma parte dos indivíduos, uma parte das plantas que é muito diferente, Tá. que é a única de alcatrazes. Mas a gente duas plantas que a gente analisou, elas eram iguais às plantas do continente. Engraçado, estranho, né? E aí a gente pensou, a gente achou esquisito também, falou, o que será que pode estar acontecendo? Podem ser duas coisas, tem duas explicações alternativas aí que daí a gente não consegue saber qual é a correta ainda. A primeira é que orquídeas, elas dispersam as sementes pelo vento. Uhum. Né? Não é um animal que carrega, né, o vento. E, em geral, a gente pensa que algumas vezes elas podem atingir grandes distâncias, essa dispersão. Então, a gente acredita que, eventualmente, algumas sementes do continente acabem indo para a ilha. Chegando lá. Pelas aves também, pode ser, né? Podem ser, se as aves entrarem em contato ali com as plantas do continente, isso pode acontecer, né? Mas isso é uma coisa eventual, porque se isso acontecesse toda hora, se toda hora as sementes do continente caíssem lá na ilha, as plantas da ilha não iam conseguir se diferenciar, ser únicas, porque a todo momento ia estar chegando planta ali do continente, elas iam cruzar entre si ali e não ia ter diferenciação. Então, isso provavelmente acontece, mas é esporádico, assim, de vez em quando. Uhum. E a outra possibilidade é que, no passado, a gente sabe que há mais ou menos 10, 11 mil anos atrás, a ilha ela estava conectada ao continente. E que, nesse momento que ela estava conectada, o que pode ter acontecido, existia ali a população de plantas ali, dessa orquídea, estava ali na ilha, estava nessa montanha, né? Aí era uma montanha, né? Não era uma ilha ali no continente. E tinha essas plantas ali. Quando ela se isolou, uma parte dos indivíduos começou a se diferenciar. Porém, essa planta,
ela é capaz de se reproduzir de forma clonal. Ela forma clones, ela forma umas mudinhas, e as mudinhas vão ficando ali em volta da planta, né? Uhum. E se ela forma clone, o clone ele não se diferencia, ele preserva a característica genética dele, ancestral, né? Ele não se modifica. Essas plantas podem ser resquícios Do clone. desse período de quando a ilha estava conectada ao continente. Uhum. A gente não consegue saber se foi uma coisa ou se foi outra ainda. Essa é uma das razões também da gente continuar o trabalho, a gente vai usar outras análises e vai trabalhar um pouco mais para tentar ver se foi um cenário, se foi outro. Ah, legal, muito obrigada. Tá bom? Muito Obrigado. obrigada. Professor, eu tenho uma pergunta. Claro. Você falou que aí no laboratório vocês têm o orquidário que tem as diversas espécimes de vários lugares, né? Sim. Não teria nenhuma possibilidade de ter uma reprodução entre um lugar e outro aí? Tipo, alguma de alcatrazes ter reproduzido com alguma outra que não é? Ah, entendi. Isso é uma ótima pergunta também. Essas plantas, elas só se reproduzem se tiver a visita de um polinizador, tiver a visita do inseto. E essas orquídeas, especificamente, elas são visitadas por borboletas. E a gente vê que lá no nosso telado, né, ele tem uma tela ali, tem uma malha fina e não deixa os insetos entrarem. Então, não tem reprodução lá dentro. Só tem reprodução quando a gente vai ali manipular a florzinha, quando a gente quer ali. E quando a gente faz isso, a gente isola as flores tal, e controla. Então, a gente não deixa que os cruzamentos ali, sem que a gente controle, eles não acontecem. É engraçado porque, às vezes, tem algumas plantas que acabam emitindo as florzinhas e as florzinhas passam pela tela, né? Então, elas ficam do lado de fora. Essas que ficam do lado de fora, todas elas são visitadas, vira fruto da semente, né? Porque os polinizadores conseguem visitar, né? Porque eles ficam do lado de fora. Mas do lado de dentro, não, isso não acontece. Então, fica bem controlado. Entendi. Muito legal. Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Aproveitem. Tema super... o Rock colocou aqui no chat. Num bioma como Mata Atlântica, os dispersores de sementes são fundamentais na manutenção da biodiversidade. E na ilha, o que é mais relevante? Entendi. Isso também é uma boa pergunta. Nas ilhas também, na verdade. Só que em ilhas, por exemplo, muitas plantas, vamos falar aqui especificamente em plantas, né? Que não se movimentam, então os mecanismos de dispersão são bem importantes, né? Nas ilhas, muitas plantas perdem os seus mecanismos de dispersão. Ou eles acabam se modificando para dispersão a curta distância, né? Por quê, né? Isso acontece? Porque essas plantas que chegam em ilhas ali, acabam se diferenciando, como elas passam a ocorrer num espaço muito restrito, as ilhas em geral são pequenas, né, tem um espaço restrito, elas não têm uma necessidade, elas não têm assim, não existe uma vantagem dela ter mecanismos de dispersão a longa distância. Porque sempre que ela dispersar a longa distância, a chance da semente ou do fruto cair no mar é muito grande. Ela cresce num espaço muito restrito. Então, o que a gente observa em ilhas é que plantas acabam tendo mecanismos de dispersão a curta distância. Elas interrompem essa dependência que ela tem com a dispersão por animais. Por quê? Porque quando muitas plantas chegam numa ilha, lá não existem os dispersores que ela tinha no continente.
Então, só sobrevivem as plantas que não dependem de animais. Sabe, na ilhas. É claro que em ilhas você pode ter alguns animais que dispersam sementes, mas sempre vai ser uma dispersão assim a curta distância, que não é muito relevante, como é no continente. Então eu diria que no continente a dispersão de sementes é mais importante, e aí a gente vê o papel dos dispersores é muito importante porque eles são capazes de levar sementes a longas distâncias e de manter essa conexão entre as populações. Nas ilhas, não é tão importante assim, né? E esse acaba sendo uma das razões das plantas de ilha se diferenciarem, porque elas mudam o seu sistema reprodutivo, né? Ilhas são ambientes muito diferentes do continente, né? São menores, tudo mais. Então, elas não têm as mesmas necessidades do que tem no continente. Então, a gente acaba vendo plantas que, por exemplo, não dependem muito de polinizadores e não dependem muito de dispersores para completar o seu ciclo de vida. Porque muitas vezes na ilha você não tem os polinizadores e não tem os dispersores. Tá bom? Perfeito. Respondeu, Roque. Você está sem áudio? Não, eu liguei agora o áudio. Não, tá ótimo, sim, tá super bem respondido. Na verdade, a minha pergunta, o objetivo também era assim, dar uma visão mais geral também sobre o tema, porque é uma diferença realmente assim, significativa, né? Então, por isso que muitas vezes o que você considera importante para os organismos do continente não é a mesma coisa para os organismos de ilhas, né? Os organismos que a gente vê lá na ilha, o que vê lá em Alcatrazes, são aqueles que passaram assim por uma prova de fogo. Eles chegaram lá e muitos deles não tinham polinizadores, não tinham dispersores. Muitas vezes chegou lá na ilha apenas um indivíduo, apenas uma planta, e ali começaram o processo de colonização da ilha. E depois disso foi acontecendo uma diferenciação. Então, aqueles organismos que estão ali na ilha são os sobreviventes. Muitos outros chegaram ali na ilha. Muitas outras plantas e animais chegaram e chegam ali na ilha. Mas eles não sobrevivem, porque muitas vezes eles precisam de pré-adaptações, eles precisam de algumas características já pré-adquiridas. Então, por exemplo, se chegar uma planta ali na ilha capaz de se autopolinizar, a florzinha abre e ela já é capaz de se autofecundar ela mesma, ela sozinha, sem a necessidade de um polinizador. E chegar lá na ilha uma planta que é dependente de polinizador, quem que vai ter mais chances de se estabelecer lá na ilha? É aquela que não depende do polinizador, porque provavelmente o polinizador não está lá na ilha também, né? Então, a gente vê em ilhas um conjunto muito seleto de espécies, muito especial, assim, que sobreviveu àquelas condições de isolamento ali e restrição de hábitat, né? Ótimo. Mais alguém, pessoal? Cri. Kellen? Oi, tô aqui. Não tem não. Eu só queria agradecer o Fábio. Vou ligar minha câmera aqui, peraí. Agradecer. E, pô, é realmente uma aula de biologia, né? Eu vi assim na prática, pertinho, muito feliz. Eu fiquei aqui pensando que daria para a gente fazer para atividades aí de educação ambiental, né? Você fazer uns esqueminhas, uns infográficos. Eu gosto de fazer desenho. Ah, então.
Porque é, pô, é super bacana, assim, as pessoas Sim. entenderem a origem, o processo evolutivo tão de perto, né? Sim. Super legal. Mais uma vez, obrigada Ah, aí. imagina. Foi um prazer. Na quarta-feira, né, a gente conversa. Sim, sim, sim. Vamos lá. Beleza. É uma coisa que a gente vê, assim, logo que saiu, né, a reportagem dessa nova espécie de orquídea e tal, e daí a foto era muito parecida com a do continente, né? E quando a gente vai explicar para os condutores não, para os visitantes e tal, a gente fala, mas essa daqui eu vejo não sei aonde. A gente não, mas é que ela tem uma diferenciação que não é visível, ela não consegue se reproduzir e tal. Então fica essa coisa na cabeça das pessoas, né? Tipo, como que uma espécie é diferente se ela é igual, né? Isso é uma boa questão também que você tocou no assunto. Por quê? Porque quem foi que disse que as espécies são diferentes porque elas têm flores diferentes? Ninguém explicou isso para elas. Ninguém avisou para elas que... Então, as plantas... E, é claro, as orquídeas, elas chamam muita atenção pelas flores. E tradicionalmente, historicamente, e eu não falo só que isso é uma questão só estranha para os condutores, aqui para os meus colegas que trabalham na universidade também, né? As plantas, em geral, elas chamam muita atenção pelas flores que elas têm. Então, tradicionalmente, quando plantas têm flores parecidas, elas são tratadas como a mesma espécie. E quando tem flores diferentes, elas são tratadas como espécies diferentes. Só que a gente cada vez mais percebe que elas podem ser diferentes em outros aspectos da vida delas. Então, por exemplo, as flores realmente são muito parecidas entre da ilha e do continente. Eu não conseguiria, olhando, diferenciar quem é da ilha e quem é do continente. Mas a diferença, ela pode ser, por exemplo, de repente, sei lá, vou chutar aqui, mas pode estar nas raízes, pode estar nas folhas. Ela pode ter, de repente, enzimas diferentes lá na folha, sabe? Ela pode ter uma relação, características fisiológicas diferentes. De repente, a planta da ilha transpira mais. De repente, a planta da ilha ela é mais resistente à salinidade, sabe? Aos borrifos de água salgada, ali, a maresia. A planta da ilha, de repente, é mais resistente à seca. Ou ela é mais resistente ao sol, sabe? Pode ser tantas coisas, pode ser um universo de características que elas podem ser diferentes. E aí as flores são iguais, elas são iguais porque não tem alguma razão para que elas fossem diferentes. De repente, assim, os polinizadores são os mesmos, são borboletas, tem borboleta no continente, tem borboleta na ilha, e elas são visitadas por muitos tipos diferentes de borboletas. Então, não tem assim uma especificidade com algum tipo de borboleta assim, específico. Então, elas são muito parecidas, as flores são, mas tudo indica que existem outros aspectos dessa planta aí que a gente ainda não conhece, que são muito diferentes. E aí, não é porque os olhos não veem que elas não são diferentes. Os olhos enganam. Verdade, né? Por que gastar energia numa coisa que aí não vai fazer a diferença se ela manter igual, né? Sim, então, pois é, mais ou menos assim. Perfeito. Então, alguém, gente, ultimato aí para quem quiser me fazer alguma pergunta. Se não, o professor deixou o e-mail ali na apresentação, né? Qualquer coisa pode entrar em contato com ele, né, professor? Claro, sem problema. A apresentação também eu posso mandar por e-mail, você pode disponibilizar para quem quiser olhar a apresentação. Tá. Se vocês quiserem usar também, não tem problema nenhum. A nossa ideia é editar e colocar no nosso canal do YouTube. Claro,
Ficaria ótimo. Então, aí a gente consegue divulgar nas nossas redes sociais o nosso canal. Sim, sim, Tá sem bom. problemas. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada, professor. Em nome do ICMBio, a gente agradece mais uma vez. E espero que vá logo para Alcatraz conhecer, que você vai ficar louco. Vamos ver. E estou aguardando e agradeço a oportunidade. É sempre bom falar do nosso trabalho e tentar espalhar isso pelas pessoas. Sim, muito obrigada. Até logo, então, gente. Até logo. Boa noite. Tchau, tchau, gente.